Aqui estamos, mais uma vez, para seguirmos com a leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 20. A Memória. Pergunta do Livro dos Espíritos. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é limitado? Resposta. O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que se apagam para a tua memória. Mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua criação. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em sua pergunta 242. Vamos estudar a memória. Para que uma sensação seja notada e incorporada à consciência, é necessário observarmos determinadas condições, tais como intensidade, duração e algumas vezes a observação. Para que se efetue uma percepção, exige-se do fenômeno que a motiva uma intensidade compatível com a faixa auditiva, visual, gustativa em questão, para que venhamos a notar-lhe a existência. Mas, se essa intensidade não for seguida de uma duração, para que possa captar detalhes do ocorrido, ou seja, tomar conhecimento mais aprofundado do evento, esse não penetra em nossa consciência, a não ser por um esforço de imaginação ao tentar reconstituí-lo. Ocorre, no entanto, que o espírito percebe tudo ao seu redor, detendo-se apenas naquilo que lhe interessa. O alvo do seu interesse é analisado por ele e, caso haja vontade de preservá-lo na memória, é gravado em sua intimidade. O que é gravado permanece no campo da consciência por determinado período, recuando para o inconsciente posteriormente, cedendo lugar a outras observações que o espírito faz em seu constante relacionamento com o meio. Poder-se-ia dizer que é no espírito e não no perispírito que se localiza a sede da memória, conservando-se nele gravados os instintos, as aquisições morais, intelectuais, as conquistas da evolução milenar, constituindo-se em registro vivo das imagens, lembranças, sensações, impressões, acontecimentos do passado, presentes, formando-lhe o inconsciente. A memória é um arquivo que, sobre o esforço de uma evocação, traz à tona os referenciais de tempo e de espaço relacionados ao evento que se quer recordar, transferindo do inconsciente para o consciente as informações solicitadas no momento. Grava-se na memória toda a vivência do princípio inteligente, até que, atingindo a forma humana, pelo uso do livre-arbítrio, passa a incorporar também o resultado de seus pensamentos e ações, enriquecendo-as sobremaneira com as suas construções. O espírito tem, portanto, imensa biblioteca ou complexo computador de incomensurável banco de dados, sendo ele mesmo o propagador que, mal elaborando seus projetos, pode provocar curtos-circuitos nos sistemas perispiríticos por ter entrado em choque com os objetivos da criação. Daí, a condição única que a vida apresenta para a volta ao equilíbrio é uma reprogramação, arcando o espírito com os danos causados a si mesmo por sua desídia. Gente, isso é importantíssimo que ele diz. Somos responsáveis pelas dores que provocamos a nós mesmos. E isso acontece constantemente, não é verdade? Mas não vamos entrar em detalhes. Vamos adiante. Em se tratando dos animais inferiores, o mecanismo da memória vai gerar um instinto em suas ações reflexas. E, igualmente, os hábitos peculiares à espécie e em seu relacionamento com o meio.
As células do corpo astral, sendo entidades vivas, capacitam-se desde os primeiros esboços a reagir contra ameaças do meio, formando uma espécie de memória biológica que acompanha o ser, ostensivamente a princípio e de maneira velada à medida que ele fortalece a sua inteligência. Isso lhe permite defender-se das agressões do meio. Repetindo experiências em uma mesma espécie, ele será capaz de gravar em sua memória hábitos vinculados a ela. Mesmo quando separado implume dos seus pais, o João de Barro fará, quando adulto, o lar, segundo a arquitetura própria de sua espécie. Isso ocorre devido à repetição do mesmo trabalho, via encarnação, gerar nessa espécie uma memória intelectual restrita a essa necessidade específica. Então, concluímos que os animais reencarnam em sua mesma espécie por um determinado tempo, para que ele fixe esse registro, não é? Gente, esses livros, eles têm muito nas entrelinhas, que nós precisamos meditar, analisar, buscar mais detalhes sobre o assunto específico. Não fiquem apenas nele, há outros livros que tocam nos mesmos assuntos. O saber liberta, meus amigos. Vamos aprender. Continuando este livro. Assim, a aranha tece seus fios segundo o padrão a que se acostumou em exercícios anteriores. O pato corre a nadar sem lições na área da natação. O polvo lança a sua sépia de tinta que confunde seus inimigos. Sapos pressionam o ventre de suas companheiras para que lancem óvulos na água. Caranguejos farão enorme esforço em carregar conchas vazias para se protegerem. Castores fazem diques. Bactérias passam para o estado de esporos, onde dormem por séculos, à espera de condições favoráveis à sua sobrevivência. Isso acontecerá sempre, mesmo que esses animais sejam isolados de suas espécies e colocados em terreno neutro. A memória, cujo arquivo ordena o procedimento quando o meio requisita a ação, é que permite a recapitulação das conquistas já efetuadas. Então, meus amigos, carregamos desse mundo tudo o que for possível ser levado no coração e na mente, ou seja, emoções e pensamentos. O resto todo fica. Continuando, grava-se na memória biológica, anatômica e fisiológica, em nível perispiritual, toda a saga da matéria, com a conquista de seus condicionamentos, a imprimir movimentos autônomos ao complexo corpo perispíritico. Na memória psicológica, imprimem-se a filosofia e a ciência dos eventos, a que o princípio inteligente, a posteriormente, o espírito tem acesso a cada degrau da sua caminhada. Então, o que carregarmos em nossas emoções e raciocínios, teremos disponível em vidas sucessivas, não é? É uma bagagem. Seguindo, o espírito tem, portanto, uma memória psicológica e o perispírito uma memória biológica, por força da capacidade de registrar em sua substância os pensamentos e as modificações a que estes induzem. Sendo o perispírito o veículo de manifestação do espírito, este recebe através daquele as impressões do mundo onde habita. Esse intercâmbio se tornará, senão impossível, pelo menos dificultoso, caso o espírito se desloque para outro ambiente, superior ou inferior, ao que habita, sem uma necessária troca de vestimenta. Como o perispírito é formado de fluidos do planeta em que o espírito habita, eu vou ler novamente.
O perispírito é formado de fluidos do planeta em que o espírito habita. Ou seja, as pessoas que moram na Terra têm um perispírito da Terra. Aquele que vive em outro planeta tem um perispírito de lá, que é incompatível com este ambiente. Esse perispírito se capacita a receber impressões deste mundo ao qual está adaptado, ficando sem condições de exercitar os seus sentidos de maneira adequada em outro mundo de diferente estágio evolutivo que o seu, por incompatibilidade fluídica entre o seu perispírito e o ambiente. Meus amigos, nós estamos falando de ciência, de química, física, biologia. Certo? Você não, quer dizer, eu vou dar um exemplo bem grosseiro. Você não pode fazer com que um peixe viva lá no cerrado, no sertão. Porque o ambiente em que todo o perispírito dele é feito é para o meio aquático. Não é? Assim como eu e você não podemos viver indefinidamente embaixo do mar. Isso é o mesmo de um planeta para outro. Continuando. Assim, um espírito superior em nosso meio, sem uma adaptação perispiritual aos nossos fluidos, não pode receber os estímulos e impressões que a nossa matéria causa a nós mesmos. As sensações de frio, calor, som, aromas e gostos não se manifestariam para a análise do espírito por seu instrumento de intercâmbio com a matéria circundante, não registrar o compasso energético do ambiente em que ora se encontra. O mesmo ocorreria se nós, momentaneamente, nos transferíssemos para um plano superior, sem essa adaptação fluídica. Não veríamos ou registraríamos quase nada. Gente, não veríamos ou registraríamos quase nada. Percebemos? Por isso que quando olha para Marte não se vê nada lá. Porque nós não temos a competência fluídico, magnética, perispiritual para isso. E os equipamentos não registram nada. Vamos continuar. Toda a tecnologia avançada, sensações inúmeras, corriqueiras para quem lá habita, passariam despercebidas para nós, por falta de olhos de ver e ouvidos de registrar. A memória biológica do perispírito, de um plano mais avançado, sendo outra com mais conquista, não nos permitiria adaptação a esse novo dinamismo, bem como a nossa memória psicológica, ou seja, do espírito, acusaria apenas aquilo em que encontrasse alguma analogia ao seu conteúdo armazenado. Caso um habitante terreno, cuja condição moral apresente ainda traços de orgulho e de egoísmo, tentasse aproximação a um desses mundos felizes, sentiria, à medida que ele se aproximasse, tal cansaço que seria impelido a retornar movido por absoluta incompatibilidade física, mental e moral com o meio. O fenômeno, sob a ótica física, apresenta certa semelhança com a tentativa de um alpinista escalar uma alta montanha, tornando-se gradativamente dificultosa a sua tarefa, até que, exaurido em suas forças, desista da empreitada diante da impossibilidade do feito. Aprende-se desse fato que, quanto mais os habitantes de um mundo são moralizados, tanto mais proteção natural têm contra as investidas de ordem inferior, se é que elas os podem ameaçar. Sem afinidade fluídica entre o planeta e seu habitante, não há interação. Sem ela, o perispírito não tem condições de transmitir do espírito e para o espírito as sensações e impressões advindas do relacionamento com o meio. Sem um ajuste fluídico entre o perispírito e o meio, toda a intermediação entre o espírito e o ambiente se torna praticamente impossível. Meus amigos, terminamos mais um capítulo. Esse capítulo é de fundamental importância, pois ele nos mostra a necessidade que o autor teve
de nos falar desde o princípio da formação biológica da Terra, para que a gente pudesse entender este capítulo. E chegando aqui, vamos poder entender os seguintes. Nós vamos poder entender por que ficamos doentes. Nós vamos aprender por que as agressões ao nosso corpo nos levam a problemas em vidas futuras. Eu recomendo fortemente o estudo desse livro, por mais maçante que possa parecer, os primeiros deles. Concluímos aqui. Eu aguardo vocês com muito carinho no próximo capítulo. Abraços!